Opa, e daí? Tudo bem com vocês? Professor e perito criminal Wilson Dejato, professor da Científica Concursos. Seja muito bem-vindo a essa mais uma aula nossa. Você que está aí nos acompanhando, já deixa o like para que o algoritmo aí do YouTube entenda que essa é uma aula relevante. Se inscreve aí no canal para toda vez que tiver um vídeo novo, você puder receber, tá bom? Essa aula é importante para todo concurso de nível superior que você vai fazer na área de física, seja para professor, para perito criminal, geral, perito criminal específico, aquele que tem que ser formado em física, enfim, qualquer curso de nível superior que você vai fazer um concurso, essa aula é relevante para você, tá bom? Então, vamos começar. Talvez a aula fique um pouco maior hoje, tá? Porque realmente esse conteúdo exige isso. E vamos lá, vamos sem enrolação, vamos começar nossa aula. Lembrando que você pode depois mandar pergunta, tirar suas dúvidas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: tem algumas grandezas básicas aí relacionadas ao movimento de uma grande área da física que se chama mecânica, tá? Então, primeira coisa, o deslocamento que a gente costuma chamar de ΔS, tá? Primeiro, ele é uma grandeza vetorial. Lembra da grandeza vetorial, grandeza escalar? Como é que você está aí nisso aí, tá? Ou seja, possui módulo, direção e sentido. Deslocamento, presta atenção no nome. Definido como a diferença entre a posição final e a posição inicial. Também chamado de espaço final e espaço inicial, tá? Mas eu gosto mais de posição mesmo, que eu acho que até que mais aparece. O que significa isso? Significa que se eu tiver numa posição inicial 2 metros, por exemplo, e for para uma posição final de 5 metros, eu estava no 2, fui para o 5, parece que eu andei 3, não é? Mas eu posso fazer isso por vários caminhos. Eu posso dar uma super volta para depois ir lá no 5. Então não significa que eu vou em linha reta, tá bom? Não importa o que você fez no caminho, o importa é onde você estava, a sua posição inicial, e para onde você foi, sua posição final. Tá? E aí você pega e faz um menos o outro. Nesse caso, 5 menos 2, que dá 3, tá? Deslocamento, então, não importa. Então, veja, se eu sair do 2, fui até o 5 e voltei no 2, meu deslocamento vai ser 0. Meu deslocamento vai ser 0, por quê? Porque a minha posição inicial e final é 2. Entendeu? É meio esquisito, mas é isso, tá? Por isso que está aí escrito no material de vocês, ΔS é igual a S menos S0, tá? Distância percorrida já é uma grandeza escalar, então diferencia esses dois, tá? É uma grandeza escalar, possui apenas módulo. Agora sim, se eu fui do 2 para o 5, andei 3 metros, depois do 5 para o 3, para o 2 eu andei mais 3 metros, então a minha distância percorrida vai ser 6 metros, enquanto que o meu deslocamento vai ser 0, tá? Definido como a quantidade de metros ou quilômetros ou qualquer outra unidade de comprimento efetivamente percorrida. No sistema internacional também é o metro, assim como o deslocamento. Variação do tempo, grandeza escalar, definido como associado ao sequenciamento mediante ordem de ocorrência dos eventos. ΔT, esse delta aparece muito, tá? Vocês viram que já apareceu aqui, para quem está iniciando o estudo de física aí, esse delta sempre vai ser uma variação, o valor final menos o inicial. Então, ΔS é posição final menos posição inicial. Tempo, variação do tempo, que é o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Esse T0, S0 é inicial, tá? Unidade no sistema internacional, segundo, também sem grande novidade, né? É o tempo. Velocidade média, agora começa a complicar um pouco. Toma cuidado com esses nomes, tá? No dia da sua prova, toma cuidado com o nome. Ele está pedindo o quê? Só velocidade média? Vocês vão ver que tem outras. Ou está falando de velocidade escalar média, ele está falando de velocidade vetorial média, velocidade instantânea. Vamos ver tudo isso, tá? Então, a velocidade média ela pode ser escalar ou vetorial. É o que eu te falei. Toma cuidado com o que ele está pedindo. Ele está pedindo a vetorial, ou está pedindo a escalar, ou está falando só velocidade média. E quando ele fala só média, ele está falando da escalar, tá? Definida como a rapidez para executar um movimento, assim como todas as outras velocidades. Então, velocidade é o quê? Rapidez. Fórmula: V igual a ΔS sobre ΔT, ou V igual a D sobre ΔT. Então, V igual a ΔS, se você usar o ΔS, você está falando da velocidade vetorial. Por quê? Porque o deslocamento é vetor. Se você usar D
sobre ΔT, distância em vez de ΔS, aí você está falando que você está calculando a velocidade escalar, tá? Em muitos exercícios, esse ΔS e esse D, eles são iguais, em vários, mas nem todos. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para isso, tá? Nem sempre esse ΔS é igual ao D, como a gente já, os exemplos que eu já dei, tá? Mas, se você for só para frente, sair do 2 e fui para o 8, do 2 para o 8 você andou 6 metros. Esse é o ΔS e esse é a distância percorrida também. Então, muitas vezes, se você só estiver indo, não vai voltar, não vai fazer movimento circular, nada disso, então o ΔS é igual a distância, tá? E aí, no sistema internacional, é um metro por segundo, unidade. Aí fica aí, ó. Então, a velocidade média a gente já viu, né? Velocidade instantânea. A única diferença para a velocidade média é que deve-se fazer o intervalo de tempo tender a zero. Isto é, a velocidade é determinada em um único instante. Então, é claro que quando você está ali andando de carro, por exemplo, é claro que sua velocidade ela varia, né? Você às vezes acelera, às vezes freia e tal. É difícil de você deixar essa velocidade ali constante, certinha, num único valor, né? E em cada instante, então, ela tem um valor. Então, ela é velocidade instantânea. Só que você faz o ΔS sobre o ΔT, por exemplo, só que você faz esse tempo muito pequenininho, de tal maneira que ele tende a zero, tá? Mas é o nome dele, velocidade instantânea. Lembrando que a transformação, eu coloquei aí para quem não lembra da transformação, é 1 metro por segundo igual a 3,6 km por hora, e vale para todas as velocidades, tá? Essa transformação. Quando eu falar de velocidade vetorial, então, ΔS sobre ΔT, tá em amarelo aí para vocês. Quando falar de velocidade escalar, aí é D sobre ΔT, distância percorrida, e aí ela vai ser uma grandeza escalar. Às vezes a questão fala exatamente isso, tá? Determine a velocidade escalar. Então, tá. E a aceleração, que é a aceleração ela vai seguir a mesma coisa, tá? Tem aceleração vetorial, aceleração escalar, instantânea, média, é a mesma coisa, tá? Aí, aceleração. Assim como na velocidade, existem 4 acelerações com definições semelhantes às citadas. Então, por exemplo, aceleração instantânea é aceleração quando o tempo tende a zero, tempo muito pequenininho, tá? E assim por diante. Definido como a variação da velocidade ao longo do tempo, variação da velocidade ao longo do tempo. É interessante, uma curiosidade aqui para vocês, a gente, às vezes os alunos falam assim, nossa, como é que o nosso corpo consegue suportar uma velocidade muito alta? Será que o nosso corpo consegue suportar uma velocidade muito alta? Né? Aí a resposta é sim, muito facilmente, aliás. Tá? Nesse momento, a gente está na superfície da Terra e a Terra está com uma velocidade altíssima. Eu nem lembro o valor, não, mas é uma velocidade muito alta. Depois você pode procurar aí, tá? A velocidade de rotação da Terra. Mas a gente, como essa velocidade é razoavelmente constante, a gente não percebe essa alta velocidade. O que faz mal para o nosso organismo e o que a gente não suportaria seria não uma alta velocidade, mas sim uma alta aceleração. Tá? Então, quando a velocidade varia muito rapidamente, aí sim é problema. Isso tanto diminuindo a velocidade quanto aumentando, tá? Voltando aí para o nosso slide, a fórmula é A é igual a ΔV sobre ΔT, e pode, eventualmente, você usar dV sobre dt, onde a gente usaria uma derivada, tá? Que é isso? Essa fórmula está dizendo que a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo, tá? Não aparece muito, não, tá? Mas quem lembra de derivada é só aquela regra do tombo mesmo, que usa, quando usa, tá? Quando a gente for falar de movimento tridimensional, que é uma próxima aula, e aí eu vou fazer uma questãozinha com vocês sobre isso, tá? Por enquanto não se preocupa com isso não, essa aula não vai ter sobre isso, tá? Mas já fique sabendo que a aceleração é derivada da velocidade. Vamos lá, uma questãozinha já para a gente fazer. O atacante A bate o pênalti e a bola se dirige ao canto do gol a uma velocidade constante. Então, olha lá, o atacante A na posição A e ele vai bater o pênalti.
e a bola se dirige ao canto com uma velocidade constante. Então, ele vai chutar a 22 metros por segundo, a distância que ele me deu de 11 metros, tá? E o goleiro, que estava aqui no centro do gol, para chegar nessa bola, ele tem que percorrer uma distância de 1,5 metros. Pergunta: a velocidade média do goleiro G em quilômetros por hora para que ele seja capaz de alcançar a bola a tempo de evitar o gol deve ser de pelo menos quanto? Então, veja, ele pediu a velocidade média. Ele não falou se era velocidade escalar nem vetorial. Quando ele fala só a velocidade média, ele está querendo a escalar, tá? Então, a distância sobre tempo. Ah, mas eu quero usar o ΔS. Tudo bem, aqui o ΔS, se você vai usar ΔS ou se você usar distância, tanto faz, tá? Então vamos lá, resolução. Como o atacante chuta a bola e ela realiza um MRU, movimento retilíneo uniforme, podemos usar a fórmula da velocidade escalar média para, ou velocidade escalar média, né? Para determinar o tempo que a bola gastará para atingir o gol. Esse será o tempo máximo que o goleiro tem para chegar na bola. Então o raciocínio é o seguinte: eu tenho velocidade e tenho distância. Eu consigo achar o tempo. Velocidade e distância sobre tempo, eu consigo achar o tempo. Esse tempo é o tempo que a bola gasta para sair do pé do jogador e chegar lá no gol. O goleiro tem exatamente esse tempo também para sair da onde ele está e chegar na bola. Então, tendo tempo e tendo a distância, eu consigo achar a velocidade do goleiro, entendeu? Então, eu vou achar o tempo com a velocidade e a distância do jogador aqui, e depois eu vou, com esse tempo e com a distância do goleiro, eu acho a velocidade do goleiro. Então, vamos lá. Então, aqui, olha aqui que eu usei, velocidade e distância sobre tempo. Eu não usei o ΔT aqui, tá? Mas tanto faz. Porque normalmente o tempo inicial é zero, né? A gente começa a contar como tempo inicial é zero, acaba ficando só esse tempo. Então, às vezes eu vou colocar o ΔT, às vezes eu vou colocar só o T. E aí D igual a V vezes T. Se você passar esse tempo multiplicando, né? D igual a V vezes T. Que forma a formulinha aí para você memorizar. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Quiser usar assim também. Ah, Wilson, velocidade, distância sobre tempo. Não, você pode usar aqui também, Deus vê tudo, a mesma coisa, tá? Então, a distância 11 metros, velocidade 22. Veja que 11 metros e 22 metros por segundo, está tudo no sistema internacional, tá? Está tudo no sistema internacional. Logo, 11 dividido por 22, o 22 está multiplicando, vai passar dividindo, vai me dar 0,5 segundos, meio segundo. Usando agora a distância de 1,5 metros e o tempo de 0,5 para o goleiro, temos Deus vê tudo de novo, só que agora para o goleiro, tá? Então, Deus vê tudo. Distância 1,5, percebe que é a distância aqui do goleiro, ó, para chegar na bola, e o tempo de 0,5. Passa o 0,5 dividindo, 1,5 dividido por 0,5 é igual a 3 metros por segundo. O que você vai fazer? Toma cuidado. Se você olhar aqui na questão, eu voltei aqui para você olhar, tem o 3, a letra C. Letra C, 3. Porém, a velocidade média do goleiro em quilômetros por hora. Em quilômetros por hora. Então, toma cuidado, volta, dá uma olhadinha, será que é essa daqui mesmo? Será que não é? Às vezes você faz a conta toda certinha e por um detalhe você acaba errando, tá? Então, na verdade, a gente tem que fazer aquela regra de 3, tá? 1 metro por segundo, 3,6 quilômetros por hora. 3 metros por segundo, x. Você vai ver, se você resolver a regra de 3, você vai ver que basta multiplicar por 3,6, tá? Quem quiser guardar, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. E isso está dando 10,8 quilômetros por hora. Por isso que não é a letra C, é a letra E. Olha a letra E aqui, ó, tá? 10,8. Beleza? Mais uma questãozinha aqui para a gente ver essa diferença de velocidade escalar e velocidade vetorial. O plano de voo de um avião comercial prevê os seguintes trechos. Do trecho A ao aeroporto A, do aeroporto A ao aeroporto B, 1.100 quilômetros para norte, em 1,5 horas, escala de 30 minutos em B. Do aeroporto B ao aeroporto C, 800 quilômetros para o oeste, em 1 hora, escala de 30 minutos em C. Do aeroporto C ao aeroporto D, 500 quilômetros para o sul, em 30 minutos. O modo da velocidade vetorial média, tá vendo? Vetorial. De A até D, desenvolvida por esse avião em quilômetros por hora, terá sido do quê?
Então, vamos lá. Se você olhar aqui, primeira coisa, eu vou ter que montar um esquema. Ó, ele sai do aeroporto A e vai para o aeroporto B, 1.100 quilômetros para norte. Então, eu fiz aqui, ó, um vetor, né, indicando que ele foi de A para B, para o norte. Por norte, aqui no meu caso, o norte está para cima, tá? Quantos quilômetros? 1.100, está marcado aqui. Quanto tempo demorou? 1h30, está aqui no enunciado. E lá em B, eu coloquei entre parênteses, ele faz uma escala de 30 minutos. Então, eu deixei esses 30 minutos aí, né? 1h30 mais 30 minutos, ele já gastou 2 horas aqui, tá? Aí depois de 2 horas, então, né? Depois de sair de A, que ele vai para C, para o aeroporto C. Só que ele fala que vai para o oeste. Então, meu oeste aqui está para a esquerda. 800 quilômetros em 1 hora. Para 30 minutos lá, faz uma escala de 30 minutos, tá? Depois ele sai de C e vai para D, 500 quilômetros para o sul, por isso que ficou para baixo aqui, o meu sul está para baixo, 500 quilômetros, e ele faz isso em meia hora, tá? Ele faz isso em 30 minutos, aí eu já substituo, já coloquei aqui meia hora, 0,5 horas, porque vai ser quilômetros por hora que a gente vai fazer a conta, tá? A gente vai fazer a conta em quilômetros por hora, então já estou colocando aqui em hora. Bom, então eu fiz esse desenho e o que é o meu ΔS? É a posição inicial menos a posição final. Ou, aliás, a posição final menos a inicial. Posição final menos a inicial. Por isso que eu fiz esse vetor laranja que está aí. Porque não importa o que ele fez no caminho. O importante é que ele estava em A e foi para o D, e eu tenho que descobrir essa distância agora, esse ΔS, esse deslocamento do A até o D, tá bom? Bom, e para achar, o que eu fiz? Eu dá uma olhada aqui nesse desenho, eu peguei e tracei uma reta tracejada aqui e desenhei um triângulo. Esse triângulo é esse triângulo azul que vocês estão vendo aqui, tá? Ó, ΔS vai ser esse lado aqui, que vai ser minha hipotenusa. Esse daqui eu coloquei como 600 quilômetros. Vê se vocês concordam. Ó, se de A até B é 1.100, de A até B é 1.100. E de C até D é 500, então esse pedacinho vai ser 1.100 menos 500, que dá os 600 quilômetros que está aqui, tá? Depois, se você não entendeu, dá uma volta aí, dá uma olhadinha com calma. Esse lado que está aqui, que eu coloquei 800 quilômetros, é esse lado tracejado, que é o mesmo, é a mesma distância de B até C, ó, de B até C, 800 quilômetros. Então, nesse triângulo, esse cateto vale 600 quilômetros, esse cateto vale 600 quilômetros, e eu quero o ΔS, que é a minha hipotenusa, tá bom? Se você fizer o teorema de Pitágoras, então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, eu não fiz, dá 1.000 quilômetros. Bom, se você quiser usar aquela regrinha, né, eu não fiz essa conta, por quê? Porque eu já tenho uma regrinha que é a seguinte, todo triângulo retângulo, o cateto vale 3, o outro vale 4, a hipotenusa vale 5. 3, 4, 5. Se o cateto vale 6, o outro vale 8, a hipotenusa vale 10. Por quê? Porque 6 é o dobro de 3, 8 é o dobro de 4, 10 vai ser o dobro de 5. Pronto. Então, aqui como é 600, aqui é 800, a resposta vai ser 1.000. Tá? É uma proporção aí, só fazer proporção. Mas quem quiser fazer o teorema de Pitágoras, já sabe como é que faz também, tá? Bom, então esse vai ser o ΔS. É esse que vai para minha conta, tá? Lembra, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, o ΔS vai ser 1.000 quilômetros, tá bom? O tempo? O tempo, eu vou ter que somar todos os tempos. Então, 1h30 de A até B. Aí ele fica meia hora parado, os 30 minutos está aqui. Depois de 1 hora de B até C, 1 hora está aqui. Depois meia hora parado, está aqui. 30 minutos parado, já passei para a hora. Depois meia hora de C até D, esse último meia hora, 0,5 horas. Total está dando 4 horas. Vamos lá, ΔS sobre ΔT, 250 km por hora. Fechou? 250 km por hora, letra A. Pronto. Bom, vamos seguir um pouquinho agora. Vamos falar um pouquinho do MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. O que acontece? Na física, a gente começa a estudar os movimentos mais fáceis, mesmo que eles não existam muito. Por exemplo, movimento retilíneo uniforme. É difícil alguma coisa andar em linha reta com velocidade constante o tempo todo, tá? O elevador talvez faça isso em alguns momentos, né? Enfim, a gente consegue alguns poucos exemplos aí.
Mas, como ele é mais fácil de estudar, a gente começa a estudar, matematicamente falando, a gente começa por ele, tá? Depois a gente começa a complicar, mudar a velocidade, depois sai do movimento retilíneo e começa a fazer movimento circular, enfim, depois muda um pouquinho aí a trajetória e começa a complicar um pouco, tá? Mas vamos lá, movimento retilíneo uniforme, andar em linha reta sem mudar de velocidade, essa é a definição. Fórmula, S é igual a S0 mais VT. Do sorvete, né? A gente diz que essa fórmula é do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Veja que V é vezes T, tá? V vezes T, e S0 é mais VT. Então tem um mais ali. Outra coisa, eu posso usar também aquela fórmula que eu estava usando agora há pouco, Deus vê tudo, tá? Por quê? Porque se você pegar esse S0 e passar para antes do sinal de igual, fica S menos S0, que seria o ΔS, tá? Mas lembra que muitas vezes, quando você só está indo para frente, isso vai acontecer muito aqui, o ΔS é igual a distância. Então, distância, velocidade vezes tempo também pode ser usado aqui no MRU. Deus vê tudo, Deus vê tudo. Bom, o que nós temos em termos de gráfico? Esse S, tá, gente, é a posição final e S0 é a posição inicial. Em termos de gráfico, você tem isso aí, ó. Você tem que olhar, fica de olho, tá? O gráfico, ele tem sempre dois eixos, o eixo Y e o eixo X, tá? Quem é que está no eixo Y? Isso varia muito. Dá uma olhada aí no eixo X, não. Olha quem que está no eixo X, nos dois gráficos. Tempo. Tempo e tempo. Tempo, tempo. Sempre vai ser tempo aqui, tá? Aqui, nesse contexto do movimento. Tempo, tempo, tempo. Sempre não, 95% das vezes, tá? Mas fica de olho, né? Vai que não é tempo, você olha lá. Agora, na vertical é onde você tem que ficar mais de olho ainda. Por quê? Porque aí vai variar o tempo todo. Às vezes é S, às vezes é V, no caso de movimento retilíneo uniforme, tá? Se for S, é um gráfico de posição. Se for V, é um gráfico de velocidade. Veja o que acontece aqui na velocidade. A velocidade ela vai dar uma reta que ela é constante. Mostrando essa velocidade constante, exatamente. Está mostrando que o tempo está passando e a velocidade não varia. Nesse caso aí, que está mostrado para vocês no slide, está mostrando uma velocidade positiva. Uma velocidade positiva significa movimento progressivo, significa que está andando no sentido positivo da trajetória, tá? Então vamos lá, velocidade positiva, movimento progressivo. Se você quiser anotar aí, seria uma boa. O gráfico do lado é o gráfico de posição. Aliás, deixa eu só terminar aqui. Às vezes a velocidade pode ser negativa, tá? Então tem velocidade negativa, tá? Então, em vez de estar na parte de cima, essa reta azul, ela vai estar na parte de baixo, mostrando que vai estar na parte negativa. E uma velocidade negativa significa movimento retrógrado. Significa que ele está indo no sentido decrescente da trajetória, só isso, tá? É como se o positivo estivesse indo para um lado e o negativo está indo para o outro, tá? No gráfico de posição, você vai encontrar isso aí, uma reta que cresce ou uma reta que decresce. Ela nunca vai ser constante igual o gráfico de velocidade, tá? Um gráfico de posição em que ele é constante, o objeto está parado, tá? Significa o seguinte, que o tempo está passando e a posição dele não muda. Não é o caso aqui. A posição muda, tá? A posição muda com velocidade constante, mas a posição sempre está mudando. Então, nesse caso aí, o tempo está passando e a posição sempre está mudando. Só que ela está mudando sempre da mesma forma. A cada segundo, 3 metros. Se a velocidade for de 3 metros por segundo, por exemplo, né? Então, esse gráfico pode ser crescente. Se ele for crescente, do jeito que está aí, significa que a velocidade é positiva, tá? Vocês podem comparar isso aqui com uma função afim. Quem não lembra, não tem problema, tá? Essa velocidade é a inclinação dessa reta, tá? Então, basta você calcular a inclinação, a tangente dessa reta, que vai dar a velocidade. Depois eu mostro para vocês. Não precisa saber disso, tá? Não precisa saber disso para resolver essa questão, não. Basta você substituir os valores que o problema vai te dar, você vai achar a velocidade do mesmo jeito. Ah, eu não sei fazer a tangente, esqueci como é que faz a tangente. Não tem problema, usa a fórmula do sorvete que vai dar certo, tá? E às vezes essa velocidade é decrescente, mostrando uma inclinação negativa, a velocidade é negativa, o móvel está indo para trás, no sentido decrescente da trajetória, tá? Então pode ser para cima, pode ser para baixo. Tá?
Então, vamos lá, uma questãozinha aí. O gráfico a seguir representa as posições em função do tempo de dois móveis, M e N, ao longo de uma mesma linha. Então, aí você tem o M é a linha contínua, olha o M aqui, e o N está nessa linha tracejada, tá? No eixo X, no eixo horizontal, ó, tá tempo, e no eixo vertical tá posição, posição. Então, um tem movimento progressivo, que é o M, ele sai da posição 0 e vai aqui até a posição 50, 50 aqui, ó, tá? Enquanto que o N de navio sai da posição 100 e vai indo para trás, depois de 80 segundos, ele está na posição 0, tá? Sobre o movimento dos móveis representados, assinale a alternativa correta. Os móveis estão andando em linha reta. Olha, o movimento retilíneo uniforme é o que que eles estão fazendo. Então, já parece que é essa letra A, mas eles estão andando em linha reta. Não só andando em linha reta, mas eles estão com velocidade constante, né? Mas já poderia ser a letra A. Vamos dar uma olhada nas outras? Os móveis nunca vão se encontrar, letra B. Olha, eles se encontram sim. Eles se encontram sim. Se você olhar aqui, ó, acho que eu coloquei aqui para a gente olhar, né? Já coloquei aqui que a letra A é a correta, tá? Os móveis estão andando em linha reta. Observamos que trata-se de um gráfico de posição em função do tempo e é uma função do primeiro grau para ambos, pois temos duas retas. Assim, a função, fórmula que está representada é o sorvete, ou ainda movimento retilíneo uniforme, alternativa correta, tá? Então, realmente vai ser a letra A. Os móveis nunca vão se encontrar. O ponto do gráfico onde as retas se encontram, logo após os 30 segundos, indica a posição em que os móveis também se encontram. Alternativa errada. Vou fazer o seguinte, eu vou comentar com vocês aqui nesse slide, que a gente já olha direto as alternativas aqui, mas já saiba que você vai ter esses slides aí para vocês, e já sabe que vai ter o comentário de cada alternativa, por que está certo e por que está errada, tá bom? Então vamos lá, letra C. Os móveis estão se movendo no mesmo sentido. Que nem eu falei, não é mesmo sentido, não. O M está no sentido progressivo, o N está no sentido retrógrado. Então, são sentidos opostos, tá? Sentidos opostos. Está errada a letra C. Depois de 10 segundos do início da contagem de tempo do movimento, os móveis estarão mais próximos um do outro. Ó, depois de 10 segundos, a gente tem que olhar aqui no gráfico, 10 segundos aqui, ó. Olha, existe é onde os móveis estarão mais próximos um do outro. Existem pontos em que eles vão estar mais próximos ainda, né? E sendo que eles vão se encontrar aqui depois de 30 segundos. Então, uma alternativa que eu achei que ficou meio mal formulada. Depois de 10 segundos do início da contagem de tempo, os móveis estarão mais próximos um do outro. Eles estavam mais longe, depois eles estão mais próximos. Mas será que esse é o ponto mais próximo? 10 segundos? Deixa eu ver, letra E. Depois de 40 segundos do início da contagem de tempo, os móveis estarão mais afastados do que no início da contagem do tempo. Depois de 40 segundos, aqui, ó, né, já se cruzaram, eles estavam vindo assim, agora estão se afastando, tá? Estarão mais afastados do que no início da contagem do tempo. Não, no início da contagem do tempo, a distância entre eles é de 10 e depois é de 40, tá? Eu achei essa letra D aqui um pouco mal formulada, né? É verdade que depois do início de 10 segundos eles estarão mais próximos do que no início. Mas tem outros pontos aqui onde eles vão estar mais próximos, tá? Por isso que eu colocaria aí letra A mesmo, eles estão andando em linha reta, tá? Então tem um comentário aí para vocês, ó, de cada alternativa, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Como vocês estão vendo aí, agora a velocidade varia, mas sempre de maneira constante. Então, era um movimento mais simples, onde a velocidade era constante. Agora a gente vai continuar andando em linha reta, só que agora você vai poder acelerar ou frear. Mas também não é de qualquer jeito, não. Sabe aquele negócio de quem está aprendendo a andar de carro? Que ele freia, acelera, e você fica ali dentro do carro parecendo um maluco, com a cabeça para lá e para cá. Então, esse é um movimento que a velocidade está variando muito
e essa aceleração não é constante. A gente vai, aquele movimento onde você põe a cabeça para trás, né, quando está acelerando, e depois quando está freando também, você acaba indo um pouquinho mais para frente, né, mas essa velocidade ela diminui de uma maneira constante, ou aumenta de maneira constante. As fórmulas. S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT quadrado, também chamado de sorvetão. Sorvetão. Quem quiser passar esse S0 para cá, fica S menos S0, tá? Que é a distância. Distância igual a V0T mais meio de AT quadrado, que vira a fórmula do diabo. Diabo V também mais meio atrapalhado. Diabo V também mais meio atrapalhado. Depois a gente vai ver uma questãozinha, se não me falha a memória, tem uma questãozinha aí sobre isso. O nome dela não é sorvetão, tá? O nome dela é função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ser formal aqui nesse negócio. Se lasca a formalidade. A gente tem que memorizar essas fórmulas, né? Tem fórmula, gente, que física já tem muita fórmula. Então essas daqui vocês têm que memorizar, tá? Não tem jeito. Agora tem outras que não, então vou dar algumas dicas aí dessas que não precisa memorizar, tá? Mas essas daqui que estão aqui, não tem jeito. Eu vou começar a mostrar só a fórmula que não tem jeito mesmo. Tá? V igual a V0 mais AT, função horária da velocidade, eu gosto de chamar de V, avó atrás do toco. V, avó atrás do toco. Não se preocupa que não é a sua avó não, tá? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S, é a equação de Torricelli. Veja que as duas primeiras têm tempo, tá? A última, que é do Torricelli, não tem tempo. Então, normalmente eu digo assim, tá sem tempo? Usa Torricelli, que é essa última fórmula, tá? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é o ΔS. Questãozinha. Um motorista conduz o veículo a uma velocidade de 60 km por hora e percebe a uma distância de 100 metros que o sinal está fechado. A esse respeito, assinala a alternativa que indica desaceleração média. Veja, desaceleração ou aceleração, tá? Não tem desaceleração aí porque ele sabe que vai diminuir a velocidade, por isso que ele chamou de desaceleração. Mas ele poderia ter chamado de aceleração média, tá? Não está errado falar aceleração média quando a velocidade está diminuindo, não está errado, mas desaceleração também. Mas ele não falou se é escalar ou vetorial, percebe? Então é a escalar. Todas as fórmulas ali é da escalar, tá? Do veículo para que ele não ultrapasse o sinal vermelho. Então, veja, ele está lá a 60 km por hora, a 100 metros tem o sinal está fechado e ele vai frear e vai diminuir de velocidade. Ele tem 100 metros para que a velocidade dele chegue em zero, concorda? Ele tem que parar, né? Então a velocidade dele tem que chegar em zero. Aí, olha as alternativas. Vocês percebem que nas alternativas a unidade está em quilômetro por hora ao quadrado. Não é sistema internacional. Sistema internacional é metro por segundo ao quadrado, tá? Bom, não tem problema a gente fazer a conta em quilômetro por hora ao quadrado, desde que a gente saiba que a distância tem que estar em quilômetro e que o tempo tem que estar em hora. Então a gente faz a conta em quilômetro por hora ao quadrado, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá, o que ele me deu? Separando os dados do problema. Até indico que você faça isso, porque uma das complicações dos alunos, uma das maiores dificuldades é que fórmula eu vou usar? Esse monte de fórmula e qual que eu uso? Eu não sei qual que eu uso. Então você vai fazer o seguinte, você vai separar os dados do problema. Por quê? Porque aí facilita demais na hora de você selecionar a fórmula. Vamos ver? Ó, ele me deu uma velocidade inicial de 60 km por hora, concorda? Então é o V0. Ele me deu o ΔS de 100 metros, que nós vamos usar na conta em quilômetros, por isso que eu já transformei aí para 0,1 quilômetro, tá? Então, quem não lembra, 1 quilômetro são 1.000 metros, 100 metros é x, faz uma regra de 3, transforma aí, vai ser dividido por 1.000, vai dar 0,1 quilômetro. Ou quiser usar aquela tabelinha do KH de mais, deixa a cabeça mole, também pode. Quem não sabe dessa tabelinha, depois pode mandar uma mensagem aí que eu tiro essa dúvida para vocês, tá? E a velocidade final é zero, concorda? Por quê? Porque ele vai parar. E ele me pede a aceleração. Então, eu tenho o V0, o ΔS, o V e o A. Vocês viram que não falou nada de tempo?
Então, se está sem tempo, vamos pensar no Torricelli. É assim que você vai se programar, tá? Poxa, vamos pensar no Torricelli. Vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, e o delta aqui, ó, ele deu um problema de compatibilidade, apareceu um ponto de interrogação, mas é o delta S, tá? O que eu fiz? No lugar da velocidade final, 0. No lugar da velocidade inicial, 60. Eu vou fazer a conta em quilômetros por hora. Então, 60 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que está em quilômetros também, 0,1. Tá? 60 ao quadrado vai dar 3.600. Esse 3.600 eu passo para o outro lado, ele fica negativo. Ó, tá? E 2 vezes 0,1 dá 0,2. Passo o 0,2 dividindo, vai dar 18.000 quilômetros por hora ao quadrado. Aí a unidade é quilômetro por hora ao quadrado, uma vez que eu fiz tudo em quilômetros e em horas, tá? Beleza? E esse menos significa isso, tá? Significa que a velocidade está positiva, a aceleração é negativa, nós temos uma frenagem. Toda vez que elas tiverem sinais contrários, tá? A velocidade for positiva e a aceleração negativa, nós temos uma frenagem, tá? Um movimento retardado, chama. Movimento acelerado é aquele que aumenta a velocidade, movimento retardado é aquele que diminui a velocidade. No caso de movimento acelerado, a velocidade e a aceleração são positivas ou ambos negativos. Pode acontecer, tá? Os dois negativos, velocidade e aceleração. É raro, mas pode. Bom, e os gráficos do MRUV? Agora são 3, então tem que tomar cuidado. Lembra que eu falei para vocês do eixo X, do eixo horizontal? Olha quem está aqui, olha quem está aqui e olha quem está aqui. Tempo, tá? Esse gráfico aqui tem um X aqui, mas é um gráfico de posição, tá? Poderia ser um S aqui. Às vezes aparece X, é bastante comum aparecer o X, tá? Daí depende só da letra que você está usando, mas é um gráfico de posição. Quando for um gráfico de posição do MRUV, eu estou falando do sorvetão, uma função quadrática, por isso que é uma parábola. Por isso que é uma parábola, tá? E a inclinação, ó, dessa reta, ela começa com uma inclinação baixa e depois vai ficando com uma inclinação alta, tá? A inclinação me dá a velocidade, tá? Então, começa com velocidade, lembra que a velocidade está variando, está aumentando. Então, a velocidade baixa e essa velocidade está aumentando. Então, fica de olho. Se a velocidade estiver aumentando, vai ser uma parábola do jeito que vocês estão vendo aí. Mas se a velocidade estiver diminuindo, a velocidade vai estar alta e vai diminuindo. Então, vai ser uma parábola com a concavidade para baixo, tá? Começa alta e diminui. Mas é uma parábola, tá? No gráfico de velocidade, aí você vai pensar aqui no via-vó atrás do toco, função horária da velocidade, via-vó atrás do toco. Então, vai ser uma reta, tá? Então, veja, velocidade está variando à medida que o tempo passa. Show de bola. Pode ser crescente, pode ser decrescente, tá? A inclinação aqui vai te dar a aceleração agora. Mas quem não sabe como é que calcula a inclinação, lembra, não se preocupa. Você vai lá no via-vó atrás do toco, substitui os números lá, o valor que o problema te deu, e calcula a aceleração, não tem problema nenhum. É só que você saiba que essa inclinação pode ser positiva ou negativa, dependendo da aceleração. Aceleração positiva, aceleração negativa, decrescente, tá? Aqui nós temos um gráfico de aceleração, que lá a gente não tinha no movimento uniforme. Por que não tinha no uniforme? Porque lá a aceleração era zero. Aqui a aceleração não é zero, tá? Então, mas ela é constante, vai dar um gráfico assim, se a aceleração for positiva, se a aceleração for negativa, vai ser uma reta na parte de baixo, na parte de baixo. Então, mais uma questãozinha aí. O gráfico a seguir representa a aceleração de um móvel em função do tempo. Ó, gráfico de aceleração, meus amigos. Aceleração. Vamos analisar esse gráfico? Ó, ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado no começo. Durante 5 segundos ele fica fazendo essa mesma aceleração. Vamos só ler aqui, olha, aqui embaixo ele me dá mais uma informação. Sabendo que o móvel se encontra em repouso no instante t igual a zero, assinale a alternativa correta. Ó, essa informação é importante. Ele se encontra em repouso. Você concorda que a velocidade inicial é zero?
A velocidade inicial é zero. Então ele está parado. Aí ele vem com uma aceleração de 2 metros por segundo. Então agora a velocidade está aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Depois de 5 segundos, a aceleração é zero. Pessoal, a aceleração é zero, não significa que ele vai parar, não. Significa que ele vai parar de aumentar a velocidade. Então, a partir daqui, ó, de 5 a 10 segundos, ele está no movimento retilíneo uniforme. De 5 a 10 segundos, o movimento é retilíneo uniforme, a velocidade é constante, tá? E depois, aqui, depois de 10 segundos, ele fica com uma aceleração negativa. Então, ele aumentou a velocidade, ficou com velocidade constante, e agora ele vai frear. Ele vai frear, tá? Durante 5 segundos aqui. Veja que essa frenagem, essa desaceleração, ela é menor do que a aceleração. A aceleração era 2, a desaceleração é 1, ou seja, não vai ser suficiente para ele parar, né? Já que ele acelerou por 5 segundos, depois ele desacelerou por 5 segundos, só que ele acelerou com uma aceleração maior, depois desacelerou com uma desaceleração menor, e isso eu posso já concluir que ele não vai parar, ele vai diminuir de velocidade, mas não vai parar, tá? Então vamos analisar as alternativas? No intervalo de 0 a 5 segundos, o móvel se desloca com velocidade constante. De 0 a 5 segundos não é velocidade constante. Aqui nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. Então a velocidade varia. Quem é constante aqui é a aceleração. Cuidado. Letra B. No intervalo de 0 a 5 segundos, o deslocamento do móvel é de 10 metros. Bom, eu tenho que fazer a conta para saber, tá? Se é de 10 metros. Tem como fazer essa conta, eu vou fazer daqui a pouquinho. Letra C. No intervalo de 5 a 10 segundos, o móvel permanece em repouso. E aí? A gente já viu que não é, né? De 5 a 10 segundos, o móvel não permanece em repouso, não. Ele permanece com velocidade constante. Mas como ele já aumentou a velocidade, né? A aceleração é zero. Tudo bem, mas ele já aumentou a velocidade, agora ele vai ter um movimento retilíneo uniforme aqui, tá? Então não é a letra C, não. No intervalo de 0 a 15 segundos, o móvel se desloca mais do que 100 metros. Também tem como fazer a conta, eu vou mostrar para vocês. No intervalo de 10 a 15 segundos, o móvel se desloca contrariamente ao sentido que se desloca no intervalo de 0 a 5. Olha, mentira, isso aqui também está errado. Por quê? Porque só significa de 10 a 15 só significa que ele está freando, mas ele ainda continua indo para frente, tá? E não se desloca contrariamente. Então, eu aumentei de velocidade, mantive a velocidade constante, agora eu só estou freando. Mas não quer dizer que eu estou voltando. Frear não quer dizer que eu estou indo para trás. Tá bom? Então não é A, não é C, não é E. Vamos fazer a conta da letra B e da letra D, tá? Então, como eu falei para vocês, não é a A, depois vocês analisam, a minha explicação está aí escrita, tá? Agora da letra B, né? A letra B ele fala assim, ó, no intervalo de 0 a 5 segundos, o deslocamento do móvel é de 10 metros. Nós vamos fazer a conta e ver se dá 10 metros, tá? Já está aí como errada. O deslocamento pode ser determinado pelo sorvetão. Tá? Por que pode ser determinado pelo sorvetão? Porque é um gráfico de tempo. E ele fala de 0 a 5 segundos. Então eu tenho tempo de 5 segundos. Então, peraí, não é Torricelli, eu já tiro Torricelli, tá? Ah, Wilson, mas não é o Dejato, não é via-avó atrás do toco. Não, mas via-avó atrás do toco não tem deslocamento, entendeu? Então nós vamos para uma forma que eu possa ter o deslocamento. Sorvetão vai ser essa forma. Veja aqui que eu fiz aqui, ó. Eu peguei e passei o S0 para o outro lado, e ele ficou negativo. S menos S0 é o ΔS, tá? Então vamos fazer a fórmula, nós vamos partir daqui, ó. ΔS é igual a V0 vezes T mais meio de AT quadrado, tá? V0, ele estava em repouso, lembra disso? Então a velocidade inicial é 0. O tempo é 5, porque ele quer no intervalo de 0 a 5 segundos. Então 0 vezes 5 ficou aqui. Mais meio vezes 2. Por que 2? Porque de 0 a 5 segundos, a aceleração vale 2. A aceleração 2 está aqui. E o tempo, de novo, né? Tempo ao quadrado, aparece aqui, ó. Vai ficar 5 ao quadrado. Fazendo essa conta, aqui dá 0, né? Esse 2 cancela com 2, vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Então, 25 metros não são 10 metros. Por isso que está errada. Entenderam a conta? Se não entendeu, volta, faz devagarzinho, volta o vídeo, não tem problema nenhum. No intervalo de 5 a 10, ele permanece em repouso, a gente já analisou esse.
O que a gente não tinha analisado era essa outra conta, que vai ser o nosso gabarito, né? No intervalo de 0 a 15, o móvel se desloca mais do que 100 metros. Vamos ver? Só que aí é o seguinte, o problema é que ele quer de 0 a 15, e de 0 a 15 é o trecho todo. Então, nós temos que calcular de 0 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 15. De 0 a 5, a gente já calculou. De 0 a 5, a gente calculou aqui na letra B, deu 25 metros. Falta agora de 5 a 10. De 5 a 10 segundos, esse movimento é uniforme, retilíneo uniforme. E de 10 a 15, ele é variado, tá? Então, no caso do... eu coloquei aqui, de 5 a 10 segundos, precisamos da velocidade após 5 segundos. Então, vamos usar o via-vó atrás do toco para os primeiros 5 segundos. O que eu estou dizendo com isso, com vocês? Eu estou dizendo o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que ele saiu de uma velocidade zero e ele aumentou de velocidade, e depois ele ficou com velocidade constante? Eu não sei que velocidade constante é essa. Eu sei que ele aumentou de velocidade, mas ele foi até que valor? Então, eu tenho que saber que valor que ele aumentou. Por quê? Porque eu preciso, de 5 a 10 segundos, eu vou aplicar Deus vê tudo. Deus vê tudo por quê? Porque é uniforme, tá? De 5 a 10, Deus vê tudo. Veja que eu preciso do V, entendeu? E esse V eu não tenho. Eu tenho o V lá no início. O V da velocidade constante é a velocidade final do movimento acelerado. Certo? Vamos lá. Por isso que eu estou usando o via-vó atrás do toco aqui, ó. A velocidade inicial é 0, a aceleração é 2, o tempo é 5. Vai me dar uma velocidade de 10. Ficou aqui separado, mas a velocidade é 10. Então, essa velocidade que eu vou usar aqui no Deus vê tudo. Ó. Olha aqui a formulinha. Deus vê tudo, D igual a 10 vezes 5. Tá? O 10 é o que eu te falei. Então, ele sai com uma velocidade de 0, acelera e aumenta de velocidade até 10 metros por segundo, mantém essa velocidade de 10 metros por segundo constante e depois ele freia. Então, eu precisava desses 10 metros por segundo aí para fazer a conta do Deus vê tudo, que está me dando 50 metros. A última parte, como é movimento retardado, né, uma frenagem, a gente pode usar diabo V também, mas meio atrapalhado. O que eu fiz? Lembra aquele delta S? Virou D. Eu troquei, tá? Então você pode fazer isso. Por quê? Porque eu estou só indo para frente. Estou indo e voltando, fazendo movimento circular, lembra? Então eu posso usar aí diabo V também, mais meio atrapalhado. Diabo V também, mais meio atrapalhado. Isso vai me dar 10 da velocidade inicial, 5 é o de 10 a 15, são 5 segundos, mais meio vezes a desaceleração, por isso que aqui é menos 1, vezes 5 ao quadrado. Isso aqui está dando 37,5. Faz a conta aí, se não conseguir, depois manda a dúvida. Quem não conseguir chegar em 37,5, pode me mandar a dúvida aí, tá? Depois a gente vê. Então, eu vou ter que somar 37,5 mais 50 e mais aquele que eu já tinha obtido na letra B. Então, 25, 50, deu 112,5. Por isso que é o nosso gabarito. Deu mais de 100. A afirmativa era que dava mais de 100, deu 112,5, tá certinho, tá? Olha aí, qualquer coisa me manda dúvida. Bom, seguindo. Mais uma questão. O gráfico qualitativo da velocidade V em função do tempo t, da figura a seguir, representa o movimento de um carro que se desloca em linha reta. Então, olha só essa questão. Você tem um gráfico de... Olha quem está aqui, ó. Tempo. Quem é que está na vertical? Velocidade. Considerando que a sua posição inicial era o marco zero da trajetória, o correspondente gráfico horário de sua posição em função do tempo é... Então, veja, ele me dá um gráfico de velocidade. E quer que eu falo como que seria um gráfico de posição. Dá uma olhada nas alternativas A, B, C e D, né? É S na vertical, tá? E aqui é um gráfico de V, de velocidade. Então, vamos analisar. Ele só fala assim, começou na posição inicial zero, tá? O marco zero. Então, começa do zero, na posição zero, tá? E começa o seu trajeto.
Nesse trajeto, ele também começa com velocidade zero, percebe? Olha aqui no gráfico, ó. Ele começa com velocidade zero, então ele está na posição zero em repouso. E aí começa a aumentar de velocidade. Então nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade está aumentando. Depois, nós temos de novo um movimento retilíneo uniformemente variado, só que agora a velocidade está diminuindo. E o último pedaço, a velocidade está constante, movimento retilíneo uniforme. Tá? Agora, vamos lá. Se nesse primeiro trecho é movimento variado, quando eu penso em S, que é o que ele quer, eu estou pensando no sorvetão. Entenderam? Como é que é o sorvetão? É uma parábola. Então, esse primeiro trecho tem que ser uma parábola. Ó, a letra A é uma parábola, a letra B é uma parábola, a letra C é uma parábola e a letra D é uma reta. Pronto, já sei que não é a letra D. Não pode ser uma reta, isso é uma parábola. Bom, qual que é a diferença da letra A para a letra B? Você percebe que essa parábola, na letra A, ela está, né, com uma concavidade, enquanto que na letra B está com a concavidade contrária. E lembra que eu falei da velocidade, né? A velocidade aumentando, ela começa pequena e vai aumentando, é a inclinação, tá? Então você vai imaginando a inclinação. Então uma velocidade que está aumentando vai dar uma parábola para cima, com concavidade para cima. E uma que está diminuindo, quer dizer, ela começa alta e depois ela diminui, tá? Então ele estaria freando nesse caso. Então a letra A também não é por causa disso. Por quê? Porque a letra A está me dando uma parábola com a concavidade para baixo, indicando que ele está freando. E não está freando, ele está aumentando de velocidade. Tá? Então a gente fica entre a letra B e a letra C. Esse segundo pedaço, a velocidade está diminuindo. Aí sim, então a velocidade aumenta, depois a velocidade diminui. Que é o que nós temos aqui na letra B, tá? Na letra C, nós temos uma concavidade para cima também, tá? Então, na letra B, nós temos o nosso gabarito. Só para confirmar, olha o último pedaço. O último pedaço é velocidade constante. Velocidade constante é o sorvete. Sorvete é uma reta. Aqui nós temos uma reta no último pedaço. Por isso, o gabarito é a letra B, entendeu? Ó, velocidade aumentando, parábola com concavidade para cima, depois velocidade diminuindo, concavidade para baixo, velocidade constante, tá bom? Vamos lá, seguindo. O lançamento vertical é unidimensional. Já os lançamentos horizontal e oblíquo são em duas dimensões. Na física, estudamos cada dimensão horizontal, x e vertical, y, separadamente, pessoal. Então, o que eu quero que vocês guardem? Que, olha aí no cantinho, se o movimento for vertical, você vai usar as mesmas fórmulas do MRU e vai fazer G igual a 9,8. Tá? O que é movimento vertical? Você jogar, por exemplo, uma pedra para cima. Ela vai subir e vai descer. Pronto, é isso, movimento vertical. Ou você está lá de cima e você joga para baixo. Ou jogar não, só solta, né? Se você soltar, a própria gravidade já vai puxar essa pedra. Então, movimento vertical, tudo bem? Você vai usar as mesmas fórmulas do MRUV. Por quê? Porque o movimento vertical é sempre acelerado. Qual a aceleração? 9,8. Então, você tira a aceleração, o A da aceleração, e põe o G, né? O G. Normalmente esse G é 9,8, mas às vezes a questão põe 10, aí você usa 10, tá? Outra coisa que eu acho que facilita a vida de vocês é você já colocar essa aceleração negativa. Por quê? Porque a aceleração da gravidade, ela sempre aponta para baixo. E normalmente a gente põe o eixo vertical apontando para cima, né? Mas para cima seria crescente e para baixo decrescente. Como a aceleração ela é para baixo, a gente já pode colocar um menos G nas fórmulas, tá? Mas não é obrigado, não. Não é obrigado, não. Se você olhar aqui, depois eu vou te mostrar por que não é obrigado. Tem até essa figura aqui que contraria o que eu disse. Por isso que não é obrigado, tá? Bom, então, vertical é isso, tá? Se for lançamento agora, nós temos dois tipos de lançamento e aqui o negócio complica um pouco mais, tá? Se for um lançamento horizontal, o lançamento horizontal é o seguinte, dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Você vai pegar uma pedra e vai jogar ela para a direita, ou seja, na horizontal. Por isso que chama lançamento horizontal. Só que é lógico que quando você joga para a direita, por causa da gravidade, ela vai fazendo uma parábola até chegar no chão, como está mostrado aí nessa figura, tá?
como está mostrado nessa figura. Então, no início, só tem velocidade no eixo x. Olha o que eu escrevi. Na física, estudamos cada dimensão, horizontal, x, e vertical, y, separadamente. Então, no início, nós só temos velocidade no eixo x, tá? Depois, ele começa a ganhar velocidade no eixo y, que é essa velocidade aqui para baixo, tá? À medida que ela vai caindo, vai ganhando essa velocidade, ela vai ficando cada vez maior. E no eixo x, não. No eixo x, nós temos uma velocidade constante. Então, veja só. Aqui nós temos um eixo, ó, olha como é que foi desenhado esse eixo. Essa figura foi desenhada com o eixo y para baixo. E nesse caso, a aceleração da gravidade seria positiva, tá? Mas eu não aconselho você a fazer isso, não. Deixa o eixo y para cima, que é o que a gente sempre faz mesmo, e a aceleração negativa para baixo, tá? O que eu quero que você guarde? Quero que você guarde o seguinte. Quando falar alguma coisa, quando a questão falar alguma coisa do eixo x, quando a questão falar alguma coisa da horizontal, por exemplo, qual que é a distância horizontal que essa pedra vai cair lá na frente? É uma distância na horizontal. Se isso acontecer, você vai usar sorvete. Por quê? Porque o movimento dessa pedra na horizontal, se você pensar na componente da velocidade, é um movimento retilíneo uniforme. É como se essa pedra que cai feito uma parábola, ela fosse a soma de dois movimentos, um na horizontal e um na vertical. Esse da horizontal é uniforme e esse da vertical ele é variado, tá bom? Variado. Então, quando falar alguma coisa do eixo X, a gente vai usar as fórmulas do MRU. Por isso que eu coloquei aqui, ó, semelhantes ao MRU. Sorvete, tá vendo? Só que eu coloquei aqui, ó, para você lembrar que esse S0 é do eixo X, não é do eixo Y, tá? Ou você pode usar D igual a V0 vezes T, lembrando que é a forma do Deus vê tudo, tá? Mas essa distância é uma distância no eixo X. Tá? Esse V0 também é o V0 que a gente lançou. Esse V0, como é constante, lançou na direção horizontal, esse V0 vai ter sempre o mesmo valor. Tá? Agora, no eixo Y, você vai usar as fórmulas do MRUV, do movimento variado. Sorvetão, só que olha o que está acontecendo com o sorvetão. Vocês perceberam? S, que é igual a S0, mais V0T, mais V0T não tem, sumiu. Sabe por que sumiu? Porque esse V0 que aparece aqui, mais V0T, esse V0, ele é uma velocidade inicial no eixo Y. E como eu falei para vocês, ele não existe velocidade inicial no eixo Y, uma vez que ele é lançado para a horizontal. Essa velocidade no eixo Y, ela vai aumentando devagar, mas ela é zero no início, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as mesmas fórmulas do MRUV, você vai pegar o sorvetão, por exemplo, mas você vai fazer velocidade inicial zero, tá? Velocidade vertical inicial zero. Por isso que ela sumiu, tá? E lá era mais meio de AT quadrado. O que aconteceu? Virou menos de meio GT quadrado. Menos é aquele que eu falei, a questão do sentido, que a gente já vai adotar menos, tá? E troca o A pelo G, tá? Vi a avó atrás do toco, mas o vó sumiu, tá? O vó sumiu, porque eu já expliquei. Aí AT, né? AT virou menos GT. E o Torricelli aqui embaixo, a última fórmula é o Torricelli. Perceba que ficou V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, e o V0 ao quadrado desapareceu, porque a velocidade inicial no eixo Y é zero. Então ela vai ficar menos 2G delta S, menos 2G delta S. Esse aqui, de novo, deu um problema aí de compatibilidade, mas é um delta, menos 2G delta S. Bom, vamos fazer uma questãozinha. No filme Thelma e Louise, de 1991, na cena final, as protagonistas se lançam com o carro do alto de um precipício. Sendo H a altura do precipício, D a distância que o carro atinge o solo em relação à borda do precipício e G a aceleração da gravidade, e considerando que a superfície do alto do precipício é horizontalmente plana, então tem um precipício lá, é horizontalmente plana, assinada a alternativa que corresponde à velocidade do carro no momento em que ele perde o contato com o solo. Então vamos lá, tem um precipício lá, o carro está vindo, ele aqui é horizontal e plano, se o carro vem, perdeu o contato, ele vai fazer um lançamento horizontal, concorda?
Lançamento horizontal. Ele quer saber a velocidade do carro no momento que perde contato com o solo, ou seja, a velocidade inicial ali do lançamento horizontal, tá? Como ele quer essa velocidade, eu vou para a fórmula do eixo X. Deus vê tudo aqui no eixo X, tá? Ou, se eu passar o tempo dividindo, né, vai ficar distância sobre tempo. Eu chamei aqui distância X de D, e V0 é a velocidade do carro no momento que ele perde o contato. Tudo bem? Então, lembra, o carro está vindo aqui, vai fazer um lançamento horizontal, ele quer a velocidade inicial, essa velocidade aí. Só que a gente não tem esse tempo. Como a gente não tem o tempo, o que eu vou fazer? Esse está no alto de um precipício, ele fala que a altura do precipício é H, está escrito no enunciado. A altura do precipício é H. Então, ele está aqui, o solo está aqui embaixo, existe uma altura H aqui, e esse tempo é esse tempo que nós vamos usar aqui, tá? Então, vamos lá, ó. S é igual a S0 menos meio de GT quadrado, tá? Porque, como ele quer tempo, eu peguei uma fórmula que tem tempo e que tem altura. Veja aqui nas alternativas, A, B, C, D, tem que aparecer a altura. Por isso que eu não vou pegar daquela do via-avó, tá? Do via-avó atrás do toco, eu não vou usar. Eu vou usar o sorvetão e sem o V0, né? Sem o V0. Então, vamos lá. Vocês viram aqui que no lugar do S, que é posição final, apareceu 0? Por quê? A posição inicial é aqui em cima. A posição final é no chão. Então, o chão é 0, tá? O chão é 0, e a posição inicial vai ser a altura do precipício, que é H, tudo bem? Então, em termos de altura, se eu pensar só na vertical, a posição inicial é H, e a posição final é 0, porque ele vai chegar no chão. É por isso que aqui está 0. E no lugar do S0 apareceu o H, percebe aqui, ó? 0 e H. Menos meio de GT quadrado não mudou, só 0 e H aqui. Bom, passa o H para o outro lado, vira menos H, multiplica por menos 1, menos, né? Vai ficar mais, aqui os dois termos vai ficar mais. O 2 multiplica, o G passa dividindo, T ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada, vai ficar isso aqui, ó. O tempo vai ficar raiz quadrada de 2H sobre G. Vê se você consegue chegar daqui para cá. Se você não conseguir, manda uma dúvida para mim que eu te mostro como é que faz, tá? Bem certinho. E aí a gente volta. Aqui em cima a gente viu que a velocidade inicial era D sobre T. Então a velocidade inicial é D sobre T, tá aqui embaixo. E aí o D fica D mesmo, né? E o T fica raiz quadrada de 2H sobre G. E isso está aqui na alternativa A. Show de bola? Dá uma olhada aí com calma. Não entendeu? Me manda dúvida. Eu terei o maior prazer em esclarecer as suas dúvidas, tá? Muito bem. Para a gente finalizar, nós vamos falar agora do lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo como vocês estão vendo aí, é como se fosse o chute do tiro de meta de um goleiro, né? Que a bola sobe, faz a parábola e volta, tá? É importante você analisar cada ponto, tá? Aliás, 3 pontos aqui eu acho que vale a pena você analisar. O ponto inicial, veja que no início ele é lançado com uma velocidade V0, mas a gente não estuda em termos dessa velocidade V0, que é a velocidade da bola mesmo, vamos imaginar uma bola de futebol, tá? Nós temos que estudar em termos dessas componentes, do V0x e do V0y. Por quê? Porque eu sei que em x o movimento é uniforme, sempre vai ser em x, vai ser uniforme, tanto no horizontal quanto no oblíquo, tá? E em y o movimento é variado, tá? Então, por isso que eu preciso fazer o que está feito aqui no início. Eu preciso trabalhar em termos dessas componentes, depois a gente vai ver como é que se calcula. A fórmula delas está aqui embaixo, inclusive. Depois eu vou mostrar para vocês aqui de novo, com mais calma, tá? Mas é importante você memorizar isso aqui, ó. O ângulo alfa, né? O ângulo que é feito ali para... que essa bola ela é lançada para cima e para frente, um pouco para cima e um pouco para frente, tá? E aí forma esse ângulo aqui, então. Veja o que está acontecendo com essa componente de subida da velocidade, o VY. Ó, ele era grande, agora ele está menor. Chegou no ponto mais alto, olha o que está escrito aqui, ó. Guarda isso aqui para mim. Isso aqui é importante, anota, faz alguma coisinha aí, tá? O VY é 0 no ponto mais alto.
que é isso? A bola deixa de subir, é só isso que a gente está falando, tá? Não significa que a bola vai parar no ar, não, ela está indo para frente ainda aqui. Olha a componente X, tá? A componente X, ela existe. É claro que nesse ponto, a velocidade dela é a menor de todas. Por quê? Porque a componente vertical desapareceu. Mas não quer dizer que a velocidade da bola é zero. Não. A velocidade da bola é igual à velocidade da componente X, tá? Então, toma cuidado. Eu estou falando da velocidade da bola, eu estou falando da componente X, ou estou falando da velocidade da componente Y. Toma cuidado, isso é importante, tá? E depois ele volta, essa componente ela volta a aparecer, só que agora ela volta a aparecer para baixo, né? Uma vez que agora a bola tá descendo. Chegou aqui no ponto mais baixo, né? Essa velocidade ela tá para baixo, maior, ela tem o maior valor dela, né? E ela tem exatamente esse tamanho que tinha aqui no começo. Só que no começo era para cima e agora é para baixo. E se você olhar na componente X, ó, X, 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 X e X. Ela não mudou de valor, não mudou de tamanho, tá? Se não mudou de valor, não mudou de tamanho, ela é constante. Por isso que, se for alguma coisa relacionada ao eixo X, por exemplo, qual que é essa distância aqui, ó, tá vendo? Esse D máximo aqui? Qual que é essa distância? Que a gente chama de alcance também. Você vai usar o sorvete, ou você vai usar Deus vê tudo. Lembrando que esse V0x agora é essa componente aqui, tá? Não é a velocidade da bola, é a componente. Deus vê tudo. Se for eixo Y, você usa sorvetão, você usa via-vó atrás do topo e você usa Torricelli, tá? Lembrando que aqui a gente vai usar menos G, onde troca o A por menos G, por isso que fica esse menos aqui, tá? E toma cuidado com a velocidade inicial, do Y, que é essa componente aqui no comecinho, tá? Então, vamos lá. O que vale aqui? Vale essa fórmula. Wilson, você falou para mim que eu tenho que diferenciar quando é a velocidade da bola, quando é a velocidade do eixo X, quando é a velocidade do eixo Y. Vai ter uma fórmula que relaciona os três? Tem. Essa daqui, tá? V ao quadrado igual a Vx quadrado mais Vy ao quadrado, que é uma equação de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras aqui. Porque aqui forma um triângulo, tá? É válido para o lançamento horizontal também. E lembra que na fórmula aparece V0x e V0y? Tá aqui. V0x, V0 cosseno desse ângulo, tá aqui, ó, no início, e Vy, V0 seno daquele ângulo, tá? Então é mais complicado, tem muito mais fórmula, mas veja, eu dei um jeito de você memorizar só as fórmulas lá do variado e do uniforme. E troca alguns detalhes. Claro que cada movimento tem algum detalhe, tá? Então vamos lá, uma questãozinha. Um objeto é arremessado com uma velocidade inicial V0, formando o ângulo A positivo com a horizontal. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. A componente horizontal da velocidade permanece constante. E aí? Ele é arremessado com uma velocidade inicial, fazendo um ângulo A positivo com a horizontal. Então, ele está falando do lançamento oblíquo, tá? Está falando do lançamento oblíquo. A componente horizontal da velocidade permanece constante. Isso, na horizontal, nós temos um movimento uniforme. Verdade. Olha lá. Ixi, o Vzinho ficou fora aí depois, mas é verdade. A aceleração do objeto permanece constante. Pessoal, verdade também, tá? A única aceleração que tem aqui é a aceleração da gravidade, e ela é constante, né? 9,8 ou 10, dependendo da questão, mas ela é constante. Então tá certo, é verdade. A componente vertical da velocidade permanece constante. A componente vertical da velocidade não permanece constante. Lembra que eu falei que ela começa grande, ela vai diminuindo. No ponto mais alto, a componente vertical é zero. Depois ela vai para baixo, depois ela fica alta de novo. Então, tem hora que ela está para cima, tem hora que ela é zero, tem hora que ela está para baixo. Ela não é constante coisa nenhuma. Falso. A velocidade vetorial do objeto possui módulo constante. Pessoal, a velocidade vetorial não possui módulo constante. O que é a velocidade vetorial? Veja, ó como é que aquilo que eu falei. Será que ele está falando da velocidade horizontal? Será que está falando da velocidade vertical? Ou ele está falando da velocidade do objeto mesmo?
E ele está falando da velocidade do objeto, ó, velocidade vetorial do objeto. Ele não falou componente, vertical, horizontal, nada disso. Então, lembra que eu falei, ela começa com um certo valor, lá em cima, ela tem um menor valor possível. Por quê? Porque só tem a componente x, tá? E depois ela volta a aumentar. Então ela vai diminuindo, chega no valor mínimo, que não é zero, e depois volta a aumentar. Por isso que está errada, não possui módulo constante, tá? Alternativa B. B. Se apenas a afirmativa 1 estiver correta, mas não é, a gente tem a 1 e a 2 corretas, tá? É que desformatou aqui, vocês viram que esse V e F ficou fora, tá? Mas é a letra A a alternativa, tá? Correta é a letra A, porque a 1 e a 2, elas estão corretas, a alternativa A. Bom, para finalizar agora mais uma questão, deixa eu ver se é essa última mesmo, porque a nossa aula já está grande, mas é a última questão. Ela é grande, mas é importante, tá? Então vamos lá. Uma ocorrência deve ser refeita utilizando as leis da física, para que se possa esclarecer um determinado fato. O perito irá arremessar uma bola de tênis com uma velocidade inicial de 24,5 metros por segundo, e esta faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Com base nessas informações, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. 1. O tempo que a bola fica no ar é de aproximadamente 2,5 segundos. A gente vai ter que calcular esse tempo, não tem jeito, tá? A distância que a bola percorre na horizontal vale aproximadamente 30,6 metros. Tem que fazer conta de novo. Uma onda sonora emitida no mesmo instante que o lançamento da bola chegará depois a um observador posicionado no local onde encontrará o chão. Então vamos fazer conta aí, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então vamos lá. Primeiro, o tempo que a bola fica no ar é aproximadamente de 2,5 segundos. Para encontrar o tempo, pessoal, a gente chama o tempo que ela fica no ar de tempo de voo. Tá? E para encontrar esse tempo de voo, que é o tempo total, nós vamos primeiro encontrar o tempo de subida. Por quê? Porque é mais fácil, né? Mas você, achando o tempo de subida, você multiplica por 2, você acha o tempo de descida. Concorda? O tempo de subida e o tempo de descida, eles têm o mesmo valor. Então, desculpa, eu falei errado. Ao determinar o tempo de subida, você multiplica por 2 e você tem o tempo de voo. Por quê? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Agora sim. Então nós vamos achar o tempo de subida e multiplicar por 2, que é o que ele quer, para ver se vai dar aí aproximadamente 2,5 segundos. O que você vai fazer? Por que tempo de subida? Porque lá no ponto mais alto acontece um negócio interessante. Dá uma olhada aqui na nossa figura. No ponto mais alto, o que acontece com VY? Ele é zero. E é essa a sacada, tá? Então você vem aqui na fórmula do via-avó atrás do toco, tira o A, né, e põe menos G, vai ficar desse jeito, VY igual a V0Y menos GT, e faz VY igual a zero. Por quê? Porque eu já expliquei, lá no ponto mais alto, tá? Lembrando que V0Y é V0 seno, né? É uma formulinha aí do VY, tá? V0Y. Substituindo, então vai ficar zero aqui, V0Y, V0 seno, menos G está aqui, T. Tá? Isolando o T, o que eu vou fazer com isolar o T? Eu vou passar esse termo para lá, vai ficar negativo, negativo dos dois lados multiplica por menos 1, você vai obter essa fórmula aqui. Tá? Tenta obter essa fórmula aí, quer dizer, isola tempo, vê se vai dar isso aqui. Agora eu chamei esse tempo de TS. Por quê? Porque é tempo de subida, tá? Só por isso. Então, V0 seno sobre G. Ah, Dejato, eu sou bom demais de memória, viu? Vou decorar essa fórmula. Tempo de subida é igual a V0 seno alfa sobre G. Pode? Pode. Eu não tenho uma memória boa. Eu prefiro não decorar. Mas se você tem memória boa, pode decorar. Tempo de subida é V0 seno sobre G. Substituindo, 24,5 seno de 60 sobre 9,8. Isso está dando 2,165. O tempo de voo é o dobro. 2 vezes 165, 4,28. E deu bem diferente, né? Então, errado. Deu errado, tá? 4,28, ela é falsa. A distância que a bola percorre na horizontal vale aproximadamente 30,6. Olha, se é horizontal, eu vou pensar numa fórmula da horizontal, uma fórmula do eixo x, que só tem uma fórmula. Deus vê tudo, por isso que aqui, ó, dx é igual a v0x sobre t, ou sobre t.
vezes t. Deus vê tudo. Lembrando que V0x é V0 cosseno de alfa, e o tempo, como é o tempo que a bola percorre na horizontal, vai ser o tempo total. Esse tempo total a gente já achou ali agora, acabou de achar, 4,28, é o tempo de voo, tá? Então pronto, ó, dx, no lugar de d0x vai ficar v0 cosseno, vezes t, substitui a velocidade inicial 24,5, cosseno de 60, vezes 4,28, deu 52,4. Ele falou que tinha que dar aproximadamente 30,6, falsa também. Terceira, uma onda sonora emitida no mesmo instante que o lançamento da bola chegará depois a um observador posicionado no local onde a bola encontrará o chão. Pessoal, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, às vezes 330, mas esse valor não importa. É claro que ele vai chegar antes da bola, a bola não tem uma velocidade tão alta assim, tá? Então, por isso também é falso. Não tem como o som, uma velocidade de 340 metros por segundo, chegar depois, né? Não tem como. Por isso, nenhuma afirmação é correta. Letra E, tinha lá, nenhuma afirmação é correta, tá bom? É isso aí, finalizamos uma aula densa, bastante conta, tá? Não se preocupe em tirar dúvidas, mande mensagem para mim, vamos conversando aí, tá bom? Bom, eu não poderia terminar essa aula sem falar dos planos de mentoria e monitoria que nós temos lá na Científica Concursos. Tá? Vocês veem aí a quantidade de ferramentas que nós temos, né? Um planejamento individualizado, onde nós vamos ver a sua rotina, o seu tempo livre, e através desse tempo, propor ciclos, né, de estudos. Nós temos aqui metas diárias para cada, de acordo com esse tempo livre, né? Enfim, customização dos planos, aqui na coluna do meio, né, os feedbacks que cada professor envia a cada 15 dias para os alunos, mostrando a evolução, dando sugestão de melhoria, sugestões de fontes bibliográficas para que o aluno possa buscar fontes confiáveis, né, muito objetivas, voltada para aquele concurso, sem enrolação. A gente não tem tempo, normalmente, nessa fase de concurso, né? Então não pode ser algo demorado para se estudar. Então a gente busca essas fontes bibliográficas para otimizar seu tempo. Roteiro de estudo, roteiro de estudo, também, conteúdo esquematizado que facilita aí, principalmente em resumos, alguma coisa assim. Encontros temáticos, né, ali, síncronos, né, ao vivo ali, com o professor, podendo tirar dúvida, com professores, às vezes, que são convidados, os nossos professores, eu sou o responsável pela área de física, então tem os encontros virtuais temáticos também, dentro da área de física, tira dúvida direta ali, contato direto com os professores, teve dúvida, é só mandar que a gente responde, grupo do Telegram e o suporte administrativo, que é sensacional, tá bom? Beleza? Bons estudos para vocês e até a próxima.